fascinam, seduzem, corrompem, controlam, eles divertem, dominam, viciam, devoram, prometem sexo, poder e dinheiro. Mas é disso que você precisa. Boa noite, igreja. Será que dá para apagar essa luz aqui que tá quente pra caramba? Pode? Aí, melhor. Obrigada. Bom, esse tema é super polêmico, é desafiador, e acho que é importante a gente alinhar um pouco das expectativas aqui antes de começar, porque não dá para a gente abarcar tudo hoje, né? Então, eu vou falar do tema na perspectiva da idolatria. E a idolatria como uma inclinação que todos nós temos no coração. Tem uma ausência, tem uma falta. Acho que todo mundo reconhece que a gente não tem nada de diferente daqueles israelitas lá que a hora que vão para o deserto e que se tornam livres passam a idolatrar deuses e eleger ídolos, mesmo conhecendo o Deus verdadeiro. Então, nessa perspectiva, é um tema muito democrático, porque casados de qualquer faixa etária é uma ausência que está na vida de todo mundo. Então, é a partir dessa perspectiva que eu vou falar. E amor como mandamento, acho que amor é uma ideia muito mais familiar para a gente, na igreja, para falar em público, mas o sexo também, né? Aquele famoso texto de Gênesis que fala da multiplicação, depois Deus fala de novo para o homem deixar o homem e se unir à sua mulher. Lá em Coríntios 6, Paulo fala da união de um homem com uma prostituta, onde eles fazem uma só carne com ela. Então, a gente entende que essa ideia de uma só carne que a gente bate tanto no ministério de casais, ele está altamente relacionado ao sexo. Então, Deus vê o sexo como algo bom. Ele incentiva, Deus não estraga prazeres. Mas a gente precisa entender como se posicionar diante disso. E aí, embora a pastora Vera tenha falado, acho que é importante a gente retomar um pouco o conceito de ídolo. Então, ídolo como qualquer coisa que você olhe e diga, se eu tiver isto, acreditarei que minha vida tem sentido e então saberei que tenho valor. Estarei seguro e em posição de importância. Então, acho que é importante a gente se familiarizar com esse conceito, porque é claro que ninguém tem Mamon ou Buda na mesa de centro da sala. Mas ídolo como isso que a gente elege para preencher a falta e uma ausência que a gente tem, uma inquietação que veio com o homem. Ídolo também como algo com o qual você não consegue viver sem. Então, toda menção de ídolo é a isso que eu estou me referindo. E aí não é uma resposta tão rápida no sentido de não tenho ídolos. Tem aspectos essenciais na nossa vida e tem aspectos dos quais a gente não sobreviveria ou não teria estímulo suficiente se tirassem. Isso pode ser uma família, isso pode ser um filho, isso pode ser um casamento, isso pode ser uma vida profissional. Então, nesse sentido que a gente vai tratar a idolatria. Eu achei interessante essa frase de Nietzsche. Não sei quantos conhecem, mas Nietzsche foi um filósofo e, ao que parece, ele foi criado no meio cristão, mas ele se tornou ateu. No desenvolvimento das obras dele, a gente vê o quanto o coração dele estava endurecido, mas ele era um bom reconhecedor de ídolos. Ele não cria no Deus Todo-Poderoso, mas ele cria e ele reconhecia que havia mais ídolos do que a realidade. Essa é uma frase para ilustrar e provocar um pouco reflexão. E aí, vamos entrar em sexo para depois falar do amor. E pensando no aspecto sexual, se a gente olhar para o nosso contexto... Difícil esse negócio. Volta.
Como eu volto, PH? Pra cima? Preciso voltar. Voltou? Voltou demais. Ai, peraí, gente, eu vou me achar. É o anterior? Tá. Então, vamos lá. Esses aqui são alguns dados que eu achei que eram importantes serem trazidos para a gente entender quanto o sexo é um deus. Então, 30% do tráfego da internet mundial é em sites pornográficos. Esses dados são de 2015. Não tem nenhuma pesquisa ou nenhum órgão que valide isso. São sempre revistas americanas que fazem essas pesquisas, mas é o que a gente tem. 70% dos homens com idade entre 18 e 24 anos visitam sites pornôs ao menos uma vez por dia. Pasmem, 116 mil buscam por pornografia infantil na internet diariamente. 40 milhões de pessoas no mundo se prostituem. 100 milhões de páginas na web de conteúdos eróticos são acessadas diariamente. 4,4 bilhões de visualizações por mês do maior site de conteúdo pornográfico do mundo. E 97 bilhões de movimentação à indústria pornográfica mundial por ano. Alguém tem dúvida de que isso é um deus? E aí não tem como a gente falar do aspecto sexual sem pensar no contexto histórico disso. E eu estudei um pouco a respeito do assunto e como marco a gente tem o Woodstock, né? Woodstock foi um festival de música em 1969 e eu sei que muitos viveram essa época e talvez tenham até muito mais acrescentado que eu, mas o que eu entendi é que as pessoas defendiam uma ideia de que o mundo ia ser mais feliz a partir dali, com relações casuais e descompromissadas. Então, toda uma geração se mobilizou para que as pessoas tivessem o direito de experimentar os relacionamentos antes de se comprometerem. E venderam essa ideia como um mundo mais feliz a partir daí. A minha geração só cresceu ouvindo as consequências disso. Então, eu só cresci ouvindo a respeito da AIDS, de aborto, de gravidez. Então, a ideia de que isso funcionaria, para mim, é pouco familiar. Mas isso mobilizou todo mundo daquela época. E esse festival teve 4 vezes mais pessoas do que eles estavam esperando. E, na verdade, foi uma ideia que se difundiu pelo mundo. Como muitas das referências contemporâneas começam nos Estados Unidos e vão se espalhando. E aí eu achei interessante essa frase também do Paulo Coelho, que é um escritor contemporâneo, reconhecido mundialmente, que endossa essa ideia, mas o que a gente sabe é que não foi muito bem o que aconteceu, né? Então, 25 milhões de pessoas já morreram como consequência do HIV nos últimos anos. É claro que a AIDS já era uma doença que existia antes do Woodstock, mas a propagação dela em escalas avassaladoras e a pandemia veio a partir daí, né? 33,5 milhões de pessoas soropositivas no mundo vivas. Esses dados são do Einstein, de 2014. 83 milhões de pessoas morreram em 20 anos pelo vírus do HIV. 46 a 55 milhões de abortos por ano. 87 milhões de casos de gravidez indesejada por ano. E o símbolo, acho que essa ideia dos heróis que morreram de overdose, ela é bem simbólica, porque nessa expectativa de experimentar antes de se comprometer, muitos morreram. Tem gente que defendeu a ideia e não tem como contar o fim da história, né?
E aí, eu acho que é importante a gente delimitar, e foi isso que eu tentei fazer no início, quando eu disse que não tem problema nenhum no sexo. A questão é quando isso passa a ser um Deus e essa linha é tênue. Então, Lewis fala no Cristianismo Puro e Simples, não sei se vocês já leram, é um livro muito interessante, que vale a pena ler, e ele fala a respeito de... ele dá um exemplo que eu achei interessante. Então, ele fala assim: não há nada de vergonhoso em apreciar um alimento, mas deveríamos nos cobrir de vergonha se metade das pessoas fizesse do alimento o maior interesse de sua vida e passasse os dias a esperar figuras de pratos com água na boca e estalando os lábios. Então, que ele faz uma analogia com o alimento. A questão alimentar não é um problema, a questão sexual não precisa ser um problema, desde que você não faça disso o centro da tua vida, né? Ninguém fica olhando revistas de alimento com um desejo sexual, porque as pessoas se dão para a indústria da pornografia, para comprarem e para investirem tempo e dinheiro nisso, né? É aí que está o problema. E aí, a Bíblia traz alguns termos que ilustram e se aproximam do que a gente está querendo dizer. Então, a luxúria, a imoralidade sexual e a concupiscência. Eu fui buscar uma definição de luxúria e eu achei essa bem interessante, que é uma definição de Michaelis, que fala de satisfação desregrada dos desejos sexuais. Então, uma perda de controle do meu desejo em relação ao outro. E aí, isso sim se torna um problema. Então, vamos dissociar a questão do sexo da luxúria. São aspectos diferentes. Então, acho que é importante a gente avaliar o quanto essa satisfação sexual, que é bem-vinda e que é natural, está desregrada ou pode estar desregrada, eu perdendo a consciência dos meus limites em relação a esse desejo. Então, quando a luxúria elege o outro como objeto exclusivo do meu desejo de satisfação. Então, a única intenção que eu tenho em relação à questão sexual é me satisfazer. E essa satisfação é um impulso que a gente associa um pouco com a questão, por exemplo, da dependência. É um impulso que eu perco o controle, que me faz não avaliar de maneira muito coerente o que está em volta, ou quem é aquela pessoa. O que interessa é a satisfação. E aí eu achei essa frase de Chaplin que ele deve ter dito na década de 30, 40, e o quanto a gente tem se conformado com a luxúria e o quanto isso tudo mudou, né, desde lá para cá. Então, acho que é bem provocativo no sentido do quanto a gente está conformado com essa realidade e adaptado a se distanciar, mas muito pouco questionar ou confrontar essas ideias que têm se estruturado, né? E aí, pensando assim, a gente pode incluir concupiscência como uma questão de consumo. Nesse sentido, eu estou querendo dizer, se o outro se torna um objeto exclusivo da minha satisfação, ele é um objeto de consumo. O que difere esse desejo sexual do desejo que eu tenho a hora que eu passo numa loja e vejo uma roupa bonita e volto para comprar? Ou daquela ansiedade que eu tenho para comer um brigadeiro da Offner, que precisa ser aquele, e aí eu tenho que passar para comprar. Então, é essa sensação, é essa mobilização que o sexo promove, que indica que tem algum problema. E aí tem um outro filósofo que ele vai definir a concupiscência. E ele fala assim, ó: a concupiscência despersonaliza a outra pessoa, de modo que ela passa a ser consumida. O consumismo implica em uma abordagem devoradora da realidade. Eu acho que é importante a gente ler de novo. A concupiscência despersonaliza a outra pessoa, de modo que ela passa a ser consumida. O consumismo implica em uma abordagem devoradora da realidade. Que a nossa sociedade é uma sociedade de consumo, acho que todo mundo concorda. Agora, que o sexo se tornou um produto e que ele diminui as pessoas ao ponto do consumo, eu entendo que é uma ideia um pouco mais velada. Agora, tem diferença? E aí eu achei interessante, o Agostinho ele continua.
E aí ele fala que a concupiscência desmembra o indivíduo em partes do corpo como se cortasse em pedaços. Então, se o outro é objeto do meu desejo, e ele é um objeto, eu vou desmembrar. E a nossa cultura tem uma série de partes do corpo que ela evidencia como a preferência nacional, como aspectos que bombam lá nas cirurgias plásticas. Está todo mundo querendo eleger essas partes para enaltecer, porque são vistas e reconhecidas por isso. E aí eu dissocio os valores, os sentimentos, os aspectos emocionais dessa pessoa para reduzir ela a um pedaço. E Jesus falou sobre isso, né? A concupiscência dos olhos. E ele não é nada leve no que ele fala. Então, se seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois, ser lançado fora, do que tendo os dois ser lançado fora no fogo do inferno. A conclusão desse texto de Agostinho é que ele era um texto grande, mas é que se a gente fosse levar esse versículo ao pé da letra, seriam poucos os cristãos com dois olhos na terra. E aí, pensando nisso, o sexo começou lá, né? Assim, essa ideia do Woodstock foi corrompendo e descaracterizando. E hoje a gente tem, ao invés de uma admiração e um aspecto do relacionamento, o sexo se tornando uma compulsão. E aí tem um manual de diagnóstico que a gente usa que define compulsão. E eu achei interessante. Então ele fala assim, que compulsão é um comportamento repetitivo que a pessoa se sente compelida a executar para diminuir ou eliminar ansiedade ou desconforto. Então, compulsão, comportamento repetitivo que a pessoa se sente compelida a executar para diminuir ou eliminar ansiedade e desconforto. Lembra daquele vazio que eu falei inicialmente? É isso que a gente vê todo dia. Então, essa ansiedade, esse desconforto é uma tentativa de ser preenchida que o sexo ocupa. E esse manual de diagnóstico é super atual, contemporâneo, mas o salmista falou disso nesse versículo. Falou disso nesse outro. Que todos são versículos, e se a gente for em Salmos, tem uma série de versículos mencionando essa questão da ausência, da falta, do quanto Deus precisa preencher e ser investido na gente para que esse mal-estar se dilua, para que a gente tenha respostas, né? E aquele mesmo Agostinho falou disso também. Então, não está dando muito para ler, mas está escrito assim: nos fizeste para ti, e o nosso coração será inquieto, enquanto não encontrar em ti descanso. Então a gente tem a ciência, a filosofia e a Bíblia mencionando e alertando o tempo todo o homem de uma ausência, de uma falta, de uma inquietação. Uns chamam de ansiedade, desconforto, mas a gente está falando a mesma coisa. Porque na hora que você vai conversar com as pessoas, fica muito claro essa falta de sentido, essa falta de objetivo. E aí a idolatria encaixa nisso e não que preencha. Porque acho que essa ideia de falta, de ausência, da gente ter um buraco e tem... eu até conversei com o Gerson e aí ele lembrou, tem uma chave... A gente fala que Jesus é a chave certa e para abrir a porta do nosso coração. Jesus é a chave certa, mas esse vazio ele não fica intacto. Então, não necessariamente você está preenchendo ele da forma correta. E aí você vai testando com idolatria ao sexo, com idolatria ao amor, com idolatria ao sucesso, com idolatria ao poder, numa tentativa de aplacar essa ansiedade. Aí eu achei interessante, tem essa referência de que fazer isso, e essa é uma busca constante do homem, é como beber água salgada, tentando aplacar uma sede. Então, a água salgada ela é uma água 7 vezes mais salinizada do que o nosso organismo consegue metabolizar. E a pessoa vai bebendo e vai dando mais sede. E ela vai morrer de sede bebendo água.
porque isso não vai resolver a questão dela e, ao contrário, é altamente prejudicial. Ela vai se afundando emocionalmente cada vez mais. E aí a gente vai entrar no aspecto do amor e depois eu vou fazer um fechamento. Então, o livro que inspirou a série traz uma reflexão bem importante a respeito de Jacó, Raquel e Lia. Deixa eu pegar. Então, só para contextualizar, Jacó, filho de Isaac, ele engana o pai, estimulado pela mãe. Gente, um dia eu me acerto com isso. Ele engana o pai, estimulado pela mãe, e recebe a bênção primogênita. E aí ele entra Bom, aí o irmão jura ele de morte. E a mãe estimula ele a fugir de casa. Então, Jacó perde a família, perde a herança, perde a possibilidade de ver os pais vivos. Vamos ler lá em Gênesis 27, 41 a 43. Então, Isaac era velho, cego, e a mãe tinha uma preferência por Jacó e o pai uma preferência por Esaú. A bênção da primogenitura deveria ter sido de Esaú. Eram irmãos gêmeos, mas Esaú era o primeiro. E a mãe, percebendo a incapacidade do pai de reconhecer o filho, ela estimula ele a enganar o pai para que o predileto dela tivesse a bênção. E aí a gente vai ler a parte em que o irmão percebe o que aconteceu. Diz lá, Gênesis 27, 41. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. Quando contaram a Rebeca que o seu filho Esaú dissera, ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo, e lhe disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Ouça, pois, o que eu lhe digo, meu filho. Fuja imediatamente para a casa do meu irmão Labão, em Harã. Fique com ele algum tempo, até que passe o furor do seu irmão. Até aí. E aí, nesse contexto de ruptura, de cisão da família, Jacó perde esse amor, esse afeto e a predileção pela mãe e vai começar uma vida nova, num contexto diferente na casa desse tio. Lá na casa desse tio, vamos para Gênesis 29, de 16 a 19. Diz assim: ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão então respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então, a Bíblia fala desse encontro que imediatamente Jacó se apaixonou por Raquel e se dispôs a trabalhar 7 anos. Esse historiador, ele fala que 7 anos significava uma fortuna naquela época. 7 anos de trabalho para o pagamento de um dote. Então, que isso era mais ou menos 4 vezes mais do que geralmente se trabalhava. Raquel passou... E aí a gente entende que nessa ânsia da ruptura que houve e da necessidade de um sentido para aquela nova etapa, Jacó meio que meteu os pés pelas mãos de maneira afetiva, porque ele se vinculou de um jeito que ele estava disponível a pagar qualquer preço. E quantas vezes a gente também faz isso e se coloca emocionalmente de uma maneira vulnerável, onde não importa o que digam, a gente está disposto. Inclusive, o autor do livro traz que Jacó precisava ouvir um sim naquele momento.
porque nessa ânsia, imagina se Labão não aceitasse a proposta dele. Então, que a resposta de Labão, se a gente for olhar, é bem dúbia. Labão não se compromete, né? Ele fala lá no 19. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Provavelmente Labão já tinha no coração essa intenção de entregar Lia, que foi a filha que ele entregou para Jacó, mas Jacó se convenceu daquilo. Então ele trabalhou de verdade, convicto de receber a mulher que ele esperava. Então, nesse sentido, essa preferência de Jacó, o autor aponta como uma questão emocional mesmo, e dele ter eleito Raquel como uma deusa, colocado ela nesse espaço de idolatria e se disposto a pagar qualquer preço que fosse. E aí, se a gente olhar para a história de Jacó, a gente vê o quanto essa preferência dele por Raquel compromete a família e as gerações, né? Porque a história da família dele se compromete por conta disso, e José tem uma série de implicações, porque ele fomenta nos irmãos uma raiva, né? Assim, um pai que prefere um filho, que prefere uma mãe, uma criança que o tempo todo é exposta a isso, não tem outro sentimento, né? E aí, outro aspecto do livro interessante é que ele fala da Lia. Vamos ler de novo Gênesis 29, 17. Fala assim: Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Então, obrigada. Bonita e atraente está fazendo um contraponto a olhos meigos. Então, o que o autor traz é que, provavelmente, na tradução, houve esse meigo, mas isso não se adequa exatamente ao aspecto em que ele se refere. Então, ele sugere que Lia fosse estrábica ou tivesse algum comprometimento. Gente, ela era feia, não tem como falar diferente, né? Então, com a Raquel estava beleza. Obrigada. Da Raquel era a beleza, mas que tinha alguma questão física que impedia a Lia de ser reconhecida ou de ser bem vista pelos homens, de ser atraente. E isso era um problema, porque a tradição dizia que a filha mais velha precisava casar primeiro. E provavelmente Labão tinha esse conflito. Se Raquel era bonita, ela despertava o interesse dos homens, como que ele ia fazer para receber esse dote que a Raquel podia significar para ele, se ele não conseguia despachar a Lia, que era feia? Então, que isso gerou uma dificuldade na família, e que Lia reconhecia isso. A gente vai ver um pouco mais para frente. Então, vamos ler. Enfim, não vamos ler não, depois a gente lê. Mas que Lia, então, era essa filha que era rejeitada pelo pai e que depois se tornou rejeitada pelo marido, né? E que vivia nesse contexto. E ela coloca a expectativa dela em Jacó. Vamos ler agora Gênesis 29, 31 a 35. E eu já tinha lido essa história várias vezes, mas nunca por essa perspectiva. Então, eu queria que vocês prestassem atenção nesses versículos. Diz assim: quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz a um filho e deu-lhe nome de Ruben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Olha como ela ansiava por esse reconhecimento e por esse amor, por essa demonstração de afeto que desse um sentido para a vida dela. E aí o texto continua: Lia engravidou de novo e quando deu à luz a outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que eu sou desprezada, deu-me também este, pelo que chamou Simeão. De novo engravidou e quando deu à luz a mais um filho, disse: agora finalmente o meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, por isso lhe dou o nome de Levi.
Então, a cada filho, ela tinha essa expectativa. Então, filho não segurava marido desde aquela época, né? E aí o 35 fala assim: engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz a mais outro filho, disse: desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Nessa busca, ela foi engravidando, tentando encontrar no Jacó esse sentido para a vida dela, para a história, para essa transmissão de significado. Porque imagina você viver com essa rejeição do pai e aí você entra num casamento consciente de que aquele homem não te queria, ele queria a tua irmã. E, assim, é um contexto muito complicado, emocional, mas que surge facilmente a inclinação para a idolatria. Então, Jacó ocupou esse espaço, onde se tirasse Jacó não sobraria nada de Lia. Até que ela encontrou em Deus esse significado. Então, assim, o quanto é importante a gente, primeiro, reconhecer, claro, que existe esse vazio e que existe essa ânsia, que existe essa busca. Mas prestar atenção no que está ocupando esse espaço, porque não necessariamente a resposta precisa ser Deus. E tudo bem, a gente está na igreja, mas vamos refletir um pouco nesse sentido. O que é, né? Assim, para Lia era esse marido, era esse casamento, era o significado que ela queria. E interessante que Jesus veio da tribo de Judá, né? E não de uma tribo que viesse dos filhos de Raquel, mas uma tribo dos filhos de Lia. Então, o quanto Deus honrou essa mulher e estabeleceu com ela um laço de sentido, de trazer, de que ela desse lugar para Deus, de que ela desse lugar que Deus merecia na vida dela. Não vai ser hoje. E aí o livro termina com essa frase de que nenhuma pessoa, nem a melhor de todas, pode dar tudo aquilo de que outra alma precisa. Então a gente focou no sexo e no amor. Nas outras palavras a gente falou de poder, de sucesso, de dinheiro, mas na verdade pode ser qualquer coisa. A gente elege qualquer coisa para trazer esse sentido. E aí eu queria convidar os músicos para virem aqui, por favor, e que a gente pensasse o que preenche o coração de vocês hoje, né? Essa reflexão precisa vir de uma forma muito honesta, assim. O que se tirar não sobra nada, ou o que se tirar sobra muito pouco de motivação para continuar vivendo. E eles vão cantar uma música. Pode começar pelo refrão? E eu acho o refrão dela muito, muito significativo, e acho que tem a ver com essa palavra, que ele fala que Deus traz à vida a razão verdadeira. E o calor dele aquece o coração. Então, que a gente possa olhar exatamente para o que tem aquecido o teu coração e trazido essa razão e esse sentido e essa identidade. Eu, em algum momento da minha vida, eu precisei romper com a minha família e eu depositei todas as minhas expectativas num casamento. E não preciso dizer que foi uma desilusão muito grande, além de eu ter gerado uma sobrecarga enorme para o meu marido. Que ele não tinha nada a ver com a história, mas a minha expectativa estava depositada nele, porque eu precisava desse sentido, porque aquele casamento em algum momento se tornou o Deus da minha vida. Então que a gente possa refletir nisso. E eu queria que o pastor Gerson orasse. A voz aquece o meu coração. Vamos ficar de pé. Devolve a vida, a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez.
gente estava preparando esse tema, tem uma coisa que eu nasci na igreja, então desde pequenininho eu entendi e me falavam que Jesus preenchia o vazio. Tá certo. Só que como a Natália falou da chavinha e tal, a gente começa uma vida com Jesus e a gente o conhece primeiro, tem uma relação com Ele, começa a desenvolver um relacionamento com Ele. Tem vários exemplos disso, né? Quando a gente começa a se relacionar com Ele, uns tem o exemplo do carro, que você fica na direção, Jesus está do teu lado, daí Ele começa a falar para você, deixa eu dirigir, até que eu deixo Ele dirigir. Enquanto eu não deixo Ele dirigir, é isso que eu queria que pudesse ficar claro aqui. Há áreas e há situações nossas que nós não preenchemos com Jesus, esse é o ponto. Aprendi isso com o Dr. Shed, tive o privilégio de aprender isso com ele. Eu perguntava para ele, assim, eu vi um dia perguntando para ele, o pessoal, escuta, Dr. Shed, mas diferentes pessoas em diferentes momentos da sua vida espiritual ficam cheios do Espírito. Como é que é isso? Aí ele deu o exemplo de um copo com pedrinhas dentro desse copo e água até o topo, mas cheio de pedra lá dentro. Então ele falou assim, esse copo está cheio de pedras, mas ele está no topo. Se você olhar, a água está lá no nível de cima. À medida que você vai tirando pedrinhas, mais água precisa entrar lá dentro. Então, um cristão novo em Deus, ele pode ser cheio do Espírito Santo, claro que pode. Só que Deus precisa ir trabalhando a nossa vida, né? A palavra fala que o Espírito Santo sonda o nosso coração. Salmo 139, Davi fala, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum mau caminho. Nós precisamos constantemente ser sondados. O coração do homem é extremamente o quê? Enganoso e corrupto. Quem o conhecerá? Então a gente começa por aí. Então recebi Jesus? Sim, a partir de agora eu tenho uma chance na minha vida. Só que precisa ir tirando as pedrinhas do copo, para que vá entrando mais água do Espírito e eu possa sempre me encher do Espírito, mas cada vez com menos pedrinhas. Então era esse o apelo que eu queria colocar hoje aqui. Nós pensamos, conversamos também, ficamos preocupados, não, se for alguém lá na frente, todo mundo já vai pensar que aquela pessoa tem um problema sério de sexo. Então, primeiro que nós estamos em família, aqui quem dirige tudo é o nosso Pai Celeste, né? Ninguém julga ninguém. Mas eu queria que, com esse desafio que a Natália colocou hoje, e a situação de Lia e de Jacó é muito interessante, porque Jacó, depois, ele lutou com Deus, mudou o nome para Israel, o cara decolou. Mas ele passou por muita coisa. Nesse tempo de conhecendo a Deus, de ser abençoado, de ser cheio de Deus, de falar das coisas de Deus, de construir altares para Deus em cada lugar que ele ia. Foi um processo isso aí. Começou ele fugindo do tio dele e do irmão dele para que não matasse, porque ele aprontou uma. Será que um homem desse nós poderíamos imaginar como alguém que Deus pudesse fazer alguma coisa boa dele? Por quê? Porque tinha outras coisas que estavam preenchendo. O negócio dele era Raquel. Ele era apaixonado perdidamente por Raquel. E aí, que lugar Deus tinha nisso? Então eu queria orar com você e eu queria que você pensasse hoje na sua vida cristã, no seu caminho cristão. Claro que pode ser o sexo também, mas eu estou abrindo porque você tenha liberdade, porque você não se sinta julgado, culpado ou exposto. Não tem nada disso entre nós aqui, em nome de Jesus. Pode ser essa área, mas pode ser outra. Então, na minha juventude eu fiquei pensando nessa pregação. Se tivessem falado para mim um monte dessas coisas quando eu era jovem, eu acho que eu evitaria um monte de coisas. Na juventude eu nunca fui um cara mulherengo, né? Eu nunca tive dessas coisas. Mas eu tinha amores platônicos, eu pensava em situações assim que não existiam, que um dia eu poderia ter. Eu estava criando ídolos, na verdade. Eu estava colocando pessoas e situações no lugar de Deus. Essa é a verdade. E hoje eu sei disso. E eu reconheço isso, e eu confesso isso. Como a Natália abriu muito bem também sobre situações pessoais dela. Então, meus queridos, eu queria que hoje você pudesse vir à frente para nós orarmos pelas pedrinhas que estão aí dentro. Que pedrinha está aí dentro?
Eu não estou dizendo que você não fica cheio do Espírito Santo. Eu não estou dizendo que você não tem graça de Deus. Mas o que Deus precisa tirar de mim? O que precisa sair daqui de dentro? Porque eu vou ficando cheio de Deus à medida que eu vou me separando do mundo. Não é isso que a gente sempre diz na linguagem cristã, cristianês? Então quer dizer que tem coisas dentro de mim. Paulo falou: o mal que eu não quero, esse eu faço, e o bem que eu quero, esse eu não faço. Então Paulo deixa claro que existia uma luta também dentro dele, sendo o homem de Deus que ele era, sobre diferentes aspectos que o faziam ter uma luta incrível dentro dele mesmo, que é a nossa luta para chegarmos a Deus, para irmos caminhando e ficarmos com o nosso copinho cheio de água. Então podemos cantar a música inteira. Enquanto a gente canta, e daí depois eu digo para vocês quando abaixar e tal, eu queria que você viesse à frente e colocasse diante de Deus isso. Qual é a pedrinha que tem que colocar hoje? Para nós orarmos juntos. Pode vir, em nome de Jesus. Vamos cantar. Eu vim aqui. Vamos cantar, vamos orar. Pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Para me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer. Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, eis-me aqui. Eis-me aqui. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez. mudando o meu coração ao Aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, devolve a razão e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao tua voz, baixinho. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao Agora nós vamos orar. Mas eu acho que tem mais gente. Eu tenho um sentimento de que há coisas que nós precisamos acertar. Eu acho que estou falando isso de olhos fechados, porque isso é para mim também. Eu acho que até Jesus voltar, ou nós irmos encontrar com Ele, nós vamos ter muita luta nessa vida ainda. Desculpa eu te dizer isso, mas a Bíblia nos deixa claro isso. A vantagem que a gente tem é que Jesus falou: bom, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E daí vocês dão a mão para mim e eu vou junto com você. E no meio das aflições eu vou prover, eu vou prover, eu vou prover. Não há sentimento humano ou sofrimento humano que Jesus desconheça. É fantástico o fato que ele veio ao mundo por causa disso. Ele viveu tudo aquilo, ele foi tentado em tudo, diz a Bíblia. Então ele levou, desculpem, mas ele levou cantada de mulheres, com certeza, que viam
via um amor de Deus nele e ficava, nossa, que homem é esse? Com certeza. Ele teve cantadas de dinheiro. Senhor, seu nosso. Vamos derrubar o imperador. Eu tenho dinheiro aqui, vamos construir um exército. Nós vamos te dar um cavalo lindo, você vai montando nele e nós vamos atrás de você, nós vamos seguir para onde você for, nós vamos dar a nossa vida. Vamos juntar dinheiro, vamos comprar espadas e vamos acabar com esses romanos. Tudo isso ele foi tentado. Foi na casa de Zaqueu, nós vimos aqui também nas pregações. Zaqueu era um cara rico, corrupto. O PH que falou sobre isso, talvez eu não vou citar nomes, mas tem tantos que você poderia citar aí. E Jesus foi lá, mas foi lá para mudar esse cara. E a prova dele foi ele dizer tudo o que ele disse. Então, veja só, eu tirar a pedrinha envolve atitudes. Eu tenho que ter atitudes. O fato da gente te animar a vir à frente é para você ter uma atitude. É o começo de uma atitude. Não é a solução do seu problema vir à frente, mas é uma atitude. É uma primeira atitude. Então você define com Deus uma atitude. E nessa atitude você fala, Senhor, aquela pedrinha lá eu vou tirar hoje, em nome de Jesus. Hoje. Então eu quero animar mais pessoas que talvez tenham pedrinhas para vir. Eu não sou de insistir em apelo. E nós vamos orar, mas eu quero dar uma última oportunidade. Na verdade, eu ouvi também quando aquele último cântico que cantaram, né? Aquilo lá parecia, pode ter sido inspirado no credo dos apóstolos. Vocês sabem o credo dos apóstolos? Que fala, creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo Filho, que veio em carne, tal. Sabe por que surgiu esse credo no começo da igreja cristã? Porque o pessoal começou a ficar perdido. Não sabia mais para onde ir, não sabia mais o que crer, não sabia mais como se posicionar. Então, resolveu-se criar o credo, o didaquê. Em que eu creio? E daí escreveram no que crê, para não ter confusão. Como a letra do cântico falou hoje, em quem eu creio? Eu creio em Jesus, Filho de Deus, que veio em carne, que morreu, que ressuscitou. Eu creio em Deus Pai, eu creio no seu Espírito que é derramado sobre toda a carne. Isso precisa estar escrito no nosso coração, para não haver confusão. E quando o Espírito Santo vem e fala, meu querido, isso aqui precisa sair de dentro de você. Como a gente tem o credo de Deus em nós, o didaquê, aquilo que é a suma da nossa crença, como cristãos no século 21, a gente não fica nem ofendido. A gente fala, tá certo, Senhor, é isso mesmo, tá certo. Não tenho que discutir nada, tá certinho. É isso mesmo, o meu problema é esse, tá certo. Por favor, me perdoa e me tira essa pedra dentro do meu copo, por favor. Não é do meu pé, é do meu copo. Em nome de Jesus. Amém. Se você quiser, pode vir, nós vamos orar. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova. Se tem pedrinha para tirar, venha. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo. Creio em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai. Deus Pai. Acredito no Santo Espírito. Santo Espírito. Que nos vida nova traz. Que nos dá a nova vida. Acredito na cruz de Cristo. Na cruz. E que a morte enfim venceu. Que Ele venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo. Cante isso como uma oração. Acredito em Deus o Pai. Como uma declaração de fé. Acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai. Acredito
a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Cremos em ti, Senhor. Cremos em ti, Senhor. Cremos em ti, Senhor. Cremos na cruz vazia, Senhor. Nós cremos. Nós somos cristãos, pequenos cristos, em quem o Senhor está trabalhando. Há pessoas hoje que estão tirando mais de uma pedra aqui. Há pessoas que estão sangrando um pouquinho para tirar a pedra. Está doendo. Não tem problema, tira em nome de Jesus, tira. Isso aí vai ser substituído por mais da presença de Deus. Isso vai ser substituído por mais de Deus. Não tenha medo. Não fica segurando e falando, eu não posso largar isso aqui. Não faça isso. Não faça isso. Larga, deixa no altar. Fala, Senhor, isso aqui eu não quero segurar mais. Eu quero mais do teu Espírito. Então, coloca o teu Espírito no lugar desse negócio aqui. Da minha insegurança, da minha ansiedade, da minha compulsão, da minha doença. O pior doente é aquele que não sabe que está doente. É preferível confessar a doença para ser curado. Confessai os vossos pecados para que sejam curados. Curados. Esse é um tempo de confissão nossa diante de Deus. Ninguém aqui é melhor do que o outro. É um tempo de confissão. É um tempo de arrependimento. É um tempo de renovação. E é um tempo de ser revestido com mais do Espírito Santo. Quero te animar aqui, se você já conhece a Jesus, se você já conhece o Espírito Santo, a agradecer por Ele agora, para que o Espírito Santo venha sobre você. Por que agradecer? Porque o melhor jeito da gente chegar perto de Deus é agradecendo, não é pedindo, né, Nani? Agradeça agora ao Senhor. Agradeça. Fala, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Não como um rito, como uma reza, mas coloca para Ele a tua gratidão. Porque eu entendo que pedrinhas foram tiradas aqui agora. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê nisso? Você precisa crer nisso, porque isso é entre você e Deus. Você precisa crer. Você precisa crer. Amanhã é segunda-feira, uma nova semana começa. Lutas de novo, vitórias, dificuldades. Você precisa crer. Você vai sair daqui mudado por Deus. Não por um homem, por Deus. Você é mudado pela palavra de Deus que foi exposta aqui. Isso muda a nossa vida. Você é mudado por crer e se basear na palavra de Deus. E com isso você tira mais uma pedrinha. Tira mais 2 pedrinhas. Tira mais 3 pedrinhas. Você vai tirando, você vai tirando, você vai tirando, você vai tirando. Amém. Põe a mãozinha no coração. Eu não costumo fazer isso, mas eu já estou sentindo o coração pertinho. Põe a mãozinha no coração. Jesus, aqui está o nosso coraçãozinho. Ele tem sido enganoso. Muitas vezes ele vai contra o Senhor. E eu quero confessar isso nessa noite. Eu te entristeço. E às vezes pedrinhas que eu já joguei fora, eu quero colocar no copo de novo. O Senhor sabe disso. Então nessa noite, Senhor, eu oro pela tua liberdade, pela tua liberdade, pela tua liberdade. Eu oro, Senhor, para que eu seja mais cheio do Espírito. Se você tem dom de línguas ou qualquer coisa, pode orar também, porque a palavra diz que as línguas nos edificam o indivíduo, mesmo que você não tenha tradução. Ore agora, deixa o Espírito fazer um diálogo com você. Isso mesmo. Esse murmúrio é abençoador, ele abençoa, ele faz bem. Não se preocupe. Estamos orientando assim e você está falando em línguas porque Deus nos dá essa liberdade. Não se preocupe.
Se você sente assim, e se isso acontece com você agora, faça para sua própria edificação, você e Deus. E se não, não tem problema, fala em português mesmo, mas não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Santo é o teu nome, Jesus. 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 Nos abrimos para ti, Espírito Santo. Nos abrimos para ti, Espírito Santo. Nos abrimos para ti, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, vem sobre nós. Como cantamos aqui, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Porque amanhã eu vou precisar de ti de novo. Mais uma vez, vem hoje. Vem agora. Vem agora me encher o espaço que saíram as pedrinhas agora. Vem me encher, Senhor. Vem me encher, Senhor. Obrigado, Jesus. Somos cheios do Teu Espírito nessa noite. Você percebe o Espírito de Deus vindo no teu coraçãozinho nessa noite? Em nome de Jesus, receba. Isso é para todos. Derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Jovens, velhos, crianças, adolescentes, homens, mulheres, todos. Isso é um presente de Deus para todos, Oh Deus, nos enchemos do Teu Espírito nessa noite. Nos enchemos da Tua alegria, da Tua força, da Tua unção. Derrama a Tua unção. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sobre cada um aqui,
Deus me mostra correntinhas fininhas de água caindo sobre uns e cataratas vindo sobre outros. Não se sinta rejeitado por isso. É uma questão da corrente crescendo dentro de você e as pedrinhas irem saindo. Você quer mais? Você vai buscar mais e Deus vai te dar mais. Isso não é privilégio de ninguém. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, diz o Senhor, toda a carne, toda a carne, toda a carne, toda a carne, toda a carne. Isso é possível a todos. Isso não é exclusivo. Isso não é exclusivo. A toda a carne, a toda a carne, a toda a carne. Enche no Senhor, 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 enche no Senhor. Enche este lugar. Enche a minha vida. E enche este lugar. Desculpa, mas eu tive outra visão. Eu vejo Deus tirando coisas pretas assim de dentro da gente, como se fosse um chiclete ou meio um piche, alguma coisa assim, mas Ele está tirando. Estava grudado lá, mas está saindo. Você crê nisso? Não creia na visão, creia em Deus. Creia no que Deus pode fazer. Deus não quer um povo doente espiritualmente. Ele quer homens e mulheres felizes nele. Ainda que a conta é difícil de pagar, ainda que meu pai morreu, ainda que eu perdi um campo, ainda que meu negócio não deu certo, nós não podemos nos garantir com essas coisas. Você está vendo o mundo como ele está andando hoje? Que segurança a gente tem? Mais Deus, 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 contudo Deus, no entanto Deus, mais Deus, mais Deus, mais Deus, mais Deus, mais Deus. Fala isso pra você. Mais Deus, 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 mais Deus. Te agradecemos, Jesus. Conhecemos a boa parte das pessoas que estão aqui, conhecemos a congregação, o Senhor conhece eles muito bem. Nós recebemos de Ti nessa noite. Amém, gente? Deixa eu ver tua carinha aí. Recebemos hoje, né? Essa guerreira aqui recebeu também. Mais Deus, mais Deus, mais o nosso Deus. O nosso Deus, mais Deus. Mais Deus, né? Primeiro a gente reclama, chora, esperneia, daí fala, mas Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Você pode voltar para o seu lugar. Senhor, que essa sementinha não seja roubada. Se essa pedrinha era o sexo, se essa pedrinha era compulsões, se essa pedrinha desgostos, se essa pedrinha amarguras, o Senhor tirou. E nós somos gratos por isso. Senta só mais um minutinho. Aproveita de Deus aí. Se você está na dele, pode aproveitar. Só ouve um pouquinho o pastor Lênin aqui agora.